gasto por parlamentar no Brasil, de 5 milhões de dólares, é 528 vezes o valor da renda média do brasileiro. Olá, pessoal! Eu sou a Andréia da Meta Política e este é mais um podcast Ordem do Dia. Quero convidar a todos para acompanhar o nosso trabalho da Meta Política nas nossas redes sociais e também nos assistir no canal do YouTube. Hoje o nosso episódio é sobre o gasto parlamentar no Brasil e o nosso convidado é o Luciano Irineu de Castro. Ele é pesquisador no Instituto de Matemática Pura e Aplicada INPA. Seja bem-vindo, Luciano. Oi, Andréa, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a tua disponibilidade, Luciano. O Brasil é a nação que tem a maior despesa parlamentar quando comparado à renda média do país. É o que apontou o estudo produzido pelo Luciano, em coautoria com o Odilon Câmara, da Universidade do Sul da Califórnia, e Sebastião Oliveira, que é da Universidade de Brasília, a UNB. O artigo intitulado Quão diferente é o sistema político brasileiro? Um estudo comparativo, comparou dados do sistema político brasileiro com outras 33 democracias. Para a gente começar, Luciano, quais foram os critérios usados na seleção dos países que compõem o estudo na comparação? Oi, André, então, nós tivemos um trabalho de buscar, para muitos desses dados, buscar um a um os dados para cada país, né, porque eram dados que não estavam disponíveis ou não estavam coletados em um database único. Então, havia uma limitação, a gente não podia ir a todos os 180 países. O que a gente fez foi partir de alguns países da Europa, né, nos concentramos nos países da Europa, das Américas, e aí incluímos mais alguns países da Ásia e da África, né? A gente tem a África do Sul, por exemplo. E o critério principal é que fossem países que fossem, talvez não com tradição democrática, mas tivesse pelo menos uma experiência razoável com eleições, e de forma que a gente pudesse comparar instituições democráticas similares, né? Então, nós excluímos assim, países claramente que não poderiam ser classificados claramente como democracia. Então, isso aí acabou nos dando um horizonte assim, de 33 países, 34 países, que para um ou outro critério foi o que a gente usou. E, Luciano, como vocês chegaram ao índice de orçamento por parlamentar? Então, André, o que a gente fez para isso foi o seguinte, nós pegamos o orçamento da Câmara e do Senado, né, no caso, em vários países o nome varia um pouco, né, mas muitos países são bicamerais, onde a gente tem uma Câmara, uma casa baixa e uma casa alta, né. Nos casos dos países unicamerais, pegamos o orçamento dessa Câmara, e aí, então chamamos isso de parlamento, né. Nos bicamerais somamos os dois, no caso de um parlamento, um só. E aí você divide o gasto desse parlamento, bicameral ou unicameral, pelo número total de parlamentares. No caso do Brasil, a soma dos deputados e dos senadores. Veja que esse orçamento, ele inclui todos os gastos, né? Os gastos com os assessores diretos, né? Os gastos dos assessores, dos senadores e deputados, os gastos de gasolina, telefone, todas essas coisas que estão alocadas por parlamentar, mas também os gastos gerais, né? O gasto com saúde, por exemplo, com os outros servidores, com segurança, tudo isso. Então, todos os gastos que eram reportados por parlamento em cada país, isso compunha nosso ponto de partida, e dividimos isso pelo número de parlamentares. Aí a gente obtinha, então, o gasto por parlamentar. E no caso do Brasil, tudo isso convertido a dólar, né, trazido a valores de 2020, dólares de 2020, tudo atualizado, e olhando um intervalo de alguns anos, o número de anos varia de país para país, dependendo dos anos que a gente conseguia obter, mas e pegando
um valor médio, né, nesse período. Por caso do Brasil, a gente obteve um valor de 5 milhões de dólares, aproximadamente. Luciano, na pesquisa, qual foi a diferença identificada no Brasil em comparação com os demais países quando se trata da organização e da supervisão das eleições? Então, André, foi uma coisa interessante. A nossa motivação inicial era tentar ver nas regras o que havia tão diferente no Brasil, ou de uma forma geral, né? O que havia de diferente no Brasil. O que a gente achou interessante foi que, em muitos aspectos, o Brasil não era tão distante, em termos de regra e de organização, de outros países. Então, o sistema proporcional, por exemplo, que é usado para eleger os nossos deputados, ele é usado em vários outros países também. Então, assim, é claro que não é tão... Ou, se você particularizar uma série de características de regras, são mais ou menos diferentes, ou tem peculiaridades de país para país, mas o sistema proporcional é usado em outros países também. É claro que tem vários países que são distintos, né? Então, um país, por exemplo, que usa um voto distrital, que aí você tem cada distrito elegendo um único parlamentar, um único deputado, e não é o caso do Brasil. Mas a gente não viu, e isso era interessante, né? O nosso primeiro esforço foi tentar encontrar as diferenças do Brasil nessas regras. A gente não viu nem mesmo uma coisa que é dita como algo particular do Brasil, que é o voto obrigatório. Não muitos, mas alguns países que também têm voto obrigatório. Mas a diferença mesmo em relação ao Brasil não estava aí nessas regras, né? A gente começou a achar em outros pontos, e um deles foi exatamente essa questão dos gastos por parlamentares, né? Na verdade, eu diria 3 pontos que são 3 classes de aspectos de gastos que fazem que o Brasil seja bastante único. Um são os gastos por parlamentar, que a gente mencionou há pouco. O outro, as transferências para os partidos. E um terceiro, que esse é um pouco... a gente não chegou a explorar muito, mas nos pareceu muito curioso, que era o gasto eleitoral, né? O gasto para fazer as eleições, pelo TSE. Na pesquisa, Luciano, o Brasil aparece em primeiro lugar nos gastos de parlamentares. Quais são os valores encontrados no estudo em relação ao nosso país? Então, André, o gasto por parlamentar no Brasil foi de torno de 5 milhões de reais, desculpa, 5 milhões de dólares. Os valores para os outros países foram bem acima disso. Mas, na verdade, se você for, o que é interessante, um pouco do que a gente propôs nesse artigo, é uma medida que não tinha sido usada antes, que era comparar esse gasto por parlamentar com o gasto com a renda média do país. E a ideia era realmente relacionar, porque se você tiver um país rico, né, ele pode usar um valor maior para o seu parlamento. Então, a gente tentou fazer exatamente a relação desse gasto por parlamentar com a renda média do país. E aí, quando a gente faz essa relação, né, do gasto por parlamentar com a renda média do brasileiro, do cidadão, em todos os países a gente fez isso, a gente obtém um gasto para o Brasil de 528, né, um índice, né, ou seja, o gasto por parlamentar do Brasil, de 5 milhões de dólares, é 528 vezes o valor da renda média do brasileiro. E a renda média a gente obteve dividindo o PIB pela população, né? E isso vai dar 9.500 dólares aproximadamente, num intervalo, uma média, né, nos últimos anos. Você tem, então, o valor de 528 vezes. Isso é mais do que o dobro do segundo colocado na nossa amostra, que é a Argentina, que só tem 228 como fator, né? Quer dizer, o gasto por parlamentar na Argentina é 228 vezes a renda média do argentino. Se você for, o terceiro lugar vai ser os Estados Unidos, e aí todos os outros, quer dizer, só um outro país está acima dos 100, que é a Índia, né? A Índia e México estão muito próximos, e aí todos os outros bem abaixo. Se você tirar o Brasil, a média desse fator é apenas 40. Quer dizer, o Brasil com 528 está muito acima
do resto dos outros países. E tem vários países aqui na amostra, a maioria deles estão em torno de 20, 30, alguns deles chegando a apenas 6 vezes a renda média, e o gasto por parlamentar sendo 6 vezes a renda média do cidadão. Então, nós estamos bastante diferentes, realmente. Luciano, também no estudo, que há pouco até tu comentou, acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais, sobre o financiamento público de campanhas e de partidos, né, que também foi analisado. Tem como fazer um balanço geral para a gente? Qual foi o objetivo dessa análise e quais foram os achados, especificamente, claro, aqui do nosso país? André, então, outra linha de investigação foi exatamente essa dos gastos com partidos, né? Então, esses gastos com partidos, eles são de 2 categorias. Uma é o financiamento do partido, no caso no Brasil se chama fundo partidário, uma verba que os partidos recebem anualmente e a finalidade dessa verba é manter a atividade partidária. E existe uma outra classe de transferências públicas, que são as campanhas, é o fundo eleitoral, que serve para custear as campanhas eleitorais. Tem vários países, alguns países fazem os 2 tipos de transferência, alguns países fazem transferência só para o fundo partidário, e aí os partidos, quando vão fazer as eleições, eles custeiam, usam esse recurso também para as eleições, mas não há transferência direta para eleições. E há outros países que fazem transferência só para as eleições. O que a gente fez para fazer uma comparação justa são mais de 2 transferências. Também, aí tem um outro aspecto que, por exemplo, as transferências eleitorais, elas só acontecem em anos de eleição. Então, você também tem que pegar um intervalo de anos e tentar fazer uma média dos últimos anos. Então, o Brasil, com 446 milhões de dólares médios anuais de transferência por partido, somando o fundo partidário e o fundo eleitoral, é o país com maior transferência, né? Então, o maior volume de transferências para partidos no mundo é do Brasil, isso em termos absolutos, né? No outro caso, o gasto por parlamentar, o Brasil era segundo em termos absolutos, e acaba ficando muito na frente quando você compara com a renda média, mas em termos absolutos não é o maior é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é muito mais rico, né, várias vezes mais rico que o Brasil, e isso acaba levando, quando você leva em conta o tamanho da economia, o Brasil acaba ficando muito na frente dos Estados Unidos, mas não em termos absolutos. Só que, quando você pega esse número de transferências de partidos, o Brasil é o maior é o maior em termos absolutos, mesmo sem controlar pelo tamanho da economia. E o Brasil, então, fica com 446 milhões de dólares de transferências anuais, depois vem o Japão e o México, e um pouco depois a Alemanha, com menos da metade dessa transferência. E a gente tem um gráfico interessante, em que a gente colocou no eixo vertical essas transferências, né, e no eixo horizontal o número de partidos. O Brasil também tem a maior quantidade de partidos, mais de 15 partidos efetivos. Esse número de partidos efetivos é um número em ciências políticas, porque, na verdade, alguns países têm regras assim, muito frouxas para a criação de partidos, né? O que importa é, de fato, os partidos que têm representação no Congresso. Existe uma fórmula para calcular esse número de partidos efetivos, e o Brasil acaba sendo com mais de 15,6 partidos, muito acima do segundo colocado, que é a Bélgica. Então, quando você coloca essas 2 dimensões, número de partidos efetivos e transferência de partidos, o Brasil fica totalmente fora da curva do resto do mundo. O Brasil é realmente um caso sui generis no mundo. Luciano, a título de curiosidade, dos 33 países comparados com o Brasil, qual é o país que menos tem gasto com parlamentares? O menor de todos é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, então, é que tem menos gastos com parlamentares, em comparação aos 33. Exatamente. Então, a gente tem a Nova Zelândia como o que menos gasta com partidos, com transferência para partidos. Não é por parlamentar, né? Essa é transferência para partido. Foi isso que você pediu, né? Isso. O que faz menos transferência. Tem outros países que fazem transferências razoáveis, mas a Nova Zelândia realmente é o que tem menos, na nossa amostra, né? Sim. Ok. Respondido. Obrigada, Luciano.
Uhum. Luciano, você também escreveu o artigo Duração de Mandatos, Reeleição e Plebiscito de Destituição, que eu achei bem interessante esse termo que tu colocou no artigo. Qual foi a problematização e os apontamentos acerca desse estudo que tu realizou? Consegue fazer um balanço para a gente e principalmente, deixar claro o que seria esse conceito que tu apresenta de plebiscito de destituição? Ok, André, obrigado pela pergunta. Esse é um artigo que eu gosto bastante também. É uma ideia que já me ocorreu há algum tempo atrás, só que não nesse formato que eu apresentei. Bom, plebiscito de destituição é, a meu ver, a melhor tradução para o que em inglês se chama recall, que é um movimento popular para retirar, para destituir um governante, né, ou um representante. Aqui nesse artigo, o que nos motiva foi exatamente um questionamento do ano passado, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo fazendo meia-culpa, dizendo que a reeleição não tinha sido uma boa ideia e pedindo para reavaliar a mudança da reeleição para um mandato mais longo de 5 anos. Né. E aí, quando você analisa as motivações, você tem coisas puxando de um lado e de outro. De um lado, você gostaria de evitar alguns problemas relativos à reeleição. De outro, se você colocar um mandato longo, você pode gerar crises que não são resolvidas. E, na verdade, se a gente observar os últimos anos, na nossa política doméstica, a gente tem vivido uma série de crises muito frequentes. E o instrumento que é geralmente lembrado para resolver isso, ele não é adequado para isso, né, que é o impeachment. Nos parecia que uma alternativa seria exatamente deixar que o povo destituísse os governantes através de um plebiscito, né, daí o nome. Eu argumento no artigo, ele está disponível na página do evento. Se você precisar para esse plebiscito de destituição, eu tenho uma seção só para dizer por que a melhor tradução para recall é esse plebiscito de destituição, mas eu imagino que é bastante intuitivo, porque você vai fazer um plebiscito que é convocar as pessoas para dizerem se elas querem ou não destituir, né? Por isso um plebiscito de destituição do governante que está no poder. E a gente sugere que isso seja aplicado nos 3 níveis, né? No nível estadual, municipal e federal, poder ser governador, prefeito ou presidente, e seria algo feito, na nossa proposta agora, algo para acontecer a cada 2 anos, né? Então, você tem um mandato, fixa um mandato para 8 anos, e a cada 2 anos você realiza esse plebiscito de destituição. Então, seria uma forma de tentar promover um pouco mais de estabilidade, né? Porque você teria uma consulta ao povo mais frequente, portanto, reafirmando a posição, o apoio ou não do povo, né? Quer dizer, o povo teria a oportunidade de retirar um governante, um prefeito, um governador, ou um presidente que não estivesse indo bem, né? Com 2 anos, ou seja, passando pouco tempo, e manter um bom governante por um período longo, de 8 anos. Essa era a ideia, tentar um pouco resolver esse problema de crises e dar a oportunidade do povo ter um controle maior sobre a qualidade dos seus governantes. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa, Luciano, sobre o primeiro artigo que a gente já estava em discussão, além de vocês concluírem que no estudo o Brasil está em primeiro lugar, né, com os gastos de parlamentares, quais foram as conclusões mais gerais que vocês chegaram ao comparar o Brasil com mais 33 países? Então, teve outros dados interessantes, André, deixa eu aproveitar para falar. Uma das coisas que a gente achou interessante foi, primeiro, sobre o TSE, né? Esse formato de ter o judiciário controlando a eleição e realizando a eleição, toda a amostra foi o único país em que a gente encontrou essa organização. Na maioria dos outros países tem um órgão independente, quer dizer, ele tem participação, pode ter participação
do executivo ou até do judiciário, mas não está subordinado diretamente a ele, e tem um outro órgão fiscalizando. Todos os outros países da nossa amostra era diferente nesse aspecto. Nenhum tinha organização como o Brasil, talvez o mais próximo era a Argentina, mas mesmo assim não era envolvimento ou controle total só do judiciário. Esse é um aspecto. Um outro também ligado a isso é o gasto eleitoral, né? A gente conseguiu levantar que o TSE custa em torno de 8 bilhões de reais por ano, o que é um valor assim extraordinário. A gente estava falando um pouco antes sobre como a Câmara e o Senado custam muito, mas na verdade o TSE ele chega a gastar mais ainda do que a Câmara ou o Senado, o que para a gente foi uma coisa assim absolutamente assustadora, né? Como é que o TSE... Isso tem uma variação pequena de ano eleitoral para ano não eleitoral, mas que é menos de 1 bilhão de reais, mas os gastos se tornam em torno de 8 bilhões de reais. Eu acho que a avaliação geral que a gente tem em relação a tudo isso é que talvez uma frase do professor Barry Ames, eu acho que isso sintetiza muito bem isso, né? O sistema político brasileiro trabalha para si mesmo, ele não trabalha tanto para o povo, mas trabalha para beneficiar a si mesmo. E segundo o próprio professor Ames, no seu livro, ele classifica isso como a tragédia do sistema político brasileiro, exatamente essa, de como trabalha para beneficiar a si mesmo. Ótima conclusão, Luciano. Luciano, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar participando do nosso podcast. E agora o espaço é teu para se despedir dos nossos ouvintes, do Ordem do Dia. Obrigado, André. Foi um prazer conversar contigo. Agradeço bastante o convite e desejo tudo de bom aí. Agradeço realmente bastante essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Obrigado. Obrigada, Luciano. Este foi mais um episódio do Ordem do Dia. Até mais.